Assim que deixaram os limites familiares do labirinto e adentraram a vasta extensão do deserto cinzento, Sunny sentiu-se estranhamente desconfortável. Era como se, sem perceber, tivesse se tornado ligeiramente agorafóbico enquanto viajava pela intrincada loucura do labirinto carmesim. Ele havia se acostumado a estar cercado por altos muros de coral, com caminhos emaranhados e intermináveis que se estendiam em todas as direções, até onde a vista alcançava. Apesar de o labirinto esconder inúmeros perigos, ele também oferecia uma estranha sensação de segurança. Pelo menos no caso de Sunny, que tinha a vantagem de conseguir enxergar além das curvas e reviravoltas graças ao seu furtivo batedor das sombras. Agora, com areia cinzenta por baixo e nada para interromper a linha de visão, ele havia perdido essa vantagem. A ideia de não conseguir se esconder do inimigo o fazia se sentir nu. Fique tranquilo, não tem ninguém aqui. Esse pensamento, que deveria acalmá-lo, teve o efeito oposto. De fato, não havia criaturas de pesadelo em lugar nenhum naquele deserto desolado, mas por que isso? O que os fez querer tanto evitar esse lugar? Nephis caminhava na frente do grupo, com Sunny logo atrás. O Eco vinha atrás, em passo lento. Ele olhou ao redor e, após um pouco de hesitação, disse em voz baixa: "Eu não gosto disso." Nephis olhou para ele com sua expressão indiferente de sempre. Virando-se, ela simplesmente disse: "Fique alerta." Eles seguiram em frente em silêncio, com a areia rangendo sob seus pés. Cerca de uma dúzia de minutos depois, Estrela da Mudança levantou a mão, gesticulando para que parassem. Virando-se para Sunny, perguntou: "Sua sombra notou alguma coisa?" Ele balançou a cabeça. "Não. Há algumas irregularidades aqui e ali, como pequenas colinas ou poços rasos, mas nada se move. No geral, parece plano e sem vida." Ele se virou para Cássia e perguntou hesitante: "Você ouve alguma coisa?" Em alguns casos, sua audição aguçada era mais eficaz do que o sentido das sombras dele. Quando foram pegos pela tempestade, Cássia conseguiu sentir que algo estava errado muito antes de seus companheiros videntes perceberem qualquer coisa. Contudo, desta vez não adiantou. Ela apenas balançou a cabeça, indicando que não havia sons estranhos ao redor. Nephis suspirou e abaixou a cabeça, pensativa. Então, lançou um olhar para o distante Monte Cinzento. "Vamos continuar." No entanto, ela mudou um pouco a direção do grupo, com o objetivo de se aproximar de uma das colinas que Sunny havia notado. Quando se aproximaram, já era meio-dia. O sol estava bem acima de suas cabeças, tornando suas sombras pequenas e disformes. A própria sombra de Sunny havia retornado e agora se escondia sob seus pés, parecendo uma mancha informe de escuridão. Essa hora do dia era a que ele menos gostava. Nephis convocou sua espada e se aproximou lentamente do outeiro, tentando determinar sua natureza. Não havia nada de extraordinário nele, exceto pelo fato de que tudo ao redor era plano, e não era. O outeiro era quase tão alto quanto Sunny, um tanto oblongo e coberto pela mesma areia cinzenta do restante do deserto. Não parecia perigoso, mas não havia mal nenhum em verificar. Bem, provavelmente. Talvez pudesse fornecer alguma informação útil. Assim que Estrela da Mudança estava prestes a esticar a mão e tocar a superfície do outeiro, a sombra de Sunny de repente percebeu algo se movendo à distância, nas bordas do labirinto de onde eles tinham vindo. Agindo por instinto, Sunny pulou em direção ao Eco e sibilou para Nephis: "Esconder." Ao mesmo tempo, ele dispensou o enorme catador de lixo. Perdendo repentinamente sua montaria, Cássia jogou as mãos para cima e caiu. Segurando-a no colo de princesa, Sunny disparou em direção à colina e se abaixou até o chão, colocando a garota cega entre ele e Nephis, que estava agachado. Estrela da Mudança colocou uma mão no ombro de Cássia e olhou para ele com uma pergunta silenciosa nos olhos. "Perigo?" Sunny levantou uma das mãos com a palma aberta, pedindo que ela esperasse. Sua sombra já espreitava por trás da colina, observando atentamente a origem do movimento. Já a alguma distância, as paredes mortas do labirinto erguiam-se da areia cinzenta. De repente, uma delas desabou, derrubada por uma figura enorme. Cercada pela nuvem de areia cinzenta, a figura avançou, pisando na superfície plana do terreno baldio. 8 pernas, 2 foices de osso aterrorizantes, uma carapaça preta e carmesim que parecia uma armadura antiga salpicada de sangue, outro centurião. Sunny praguejou silenciosamente. Eles lutaram contra esses monstros 2 vezes antes, e venceram ambas. No entanto, isso ocorreu porque cada campo de batalha havia sido cuidadosamente preparado para acumular vantagens a seu favor, com muito planejamento e tramas tortuosas de sua parte. Ele não tinha certeza se conseguiriam matar um deles em um confronto direto, pelo menos não sem sofrer danos sérios. Virando-se para Nephis, Sunny sussurrou: "Um centurião de carapaça tinha acabado de sair do labirinto." Ela fez uma careta. Cássia, por sua vez, tocou levemente a mão dele e perguntou: "Para onde está indo?"
Sunny piscou e então se concentrou na visão da sombra. Logo, ele expirou com algum alívio. Parece que está indo em direção ao Monte Ashen. Se ficarmos escondidos atrás deste outeiro e ele não mudar de curso, há uma grande chance de não nos notar. Estrela da Mudança pensou por um segundo e então assentiu. Fique de olho e me avise assim que algo mudar. Tentando ficar o mais pequenos e silenciosos possível, os três pressionaram seus corpos contra o outeiro. Não havia muito espaço para se esconder, então tiveram que suportar o aperto uns contra os outros. Bem, talvez suportar não fosse a palavra certa. Sunny poderia até ter gostado da situação em outras circunstâncias. O que você está pensando, idiota? Concentre-se nesse monstro horrível, pensou ele com raiva, repreendendo-se. Mas era tão difícil se concentrar com o corpo macio de Cássia pressionado contra o dele. Mortal! Monstro! Finalmente capaz de tirar a mente da sarjeta, Sunny suspirou e se concentrou em observar o centurião. A criatura imponente se movia pelo deserto, aproximando-se lentamente. Logo, ele conseguiu ver cada linha carmesim e cada espinho em sua carapaça desgastada. No entanto, seus olhos estavam grudados em outra coisa. Segurado cuidadosamente entre as foices do centurião, um belo cristal brilhava com uma luz interior hipnótica. Era brilhante e estranhamente sedutor. Um fragmento de alma transcendente. Eles já tinham visto uma cena semelhante, quando dois centuriões estavam recuperando dois desses cristais dos restos mortais da criatura gigante parecida com um tubarão. Então esse era o destino deles. Sunny olhou para a magnífica árvore no topo do Monte Ashen. Com seus galhos de ônix e vibrantes folhas escarlates, ela parecia impressionante e majestosa. Como algo sagrado escondido nas profundezas do inferno. Ele compartilhou suas descobertas com o grupo, tomando cuidado para manter seu sussurro o mais baixo possível. O centurião estava prestes a passar pelo esconderijo deles. Apesar da distância entre seu caminho e a colina, Sunny ainda estava nervoso. Este era o momento mais perigoso. O monstro chegou ao nível do outeiro e então seguiu em frente sem piscar. Ele exalou. Ele está caminhando em direção ao Barrow. Nephis não relaxou, ainda pronto para que as coisas piorassem a qualquer momento. Siga-o. Sunny assentiu. Um momento depois, sua sombra deslizou por trás do outeiro, perseguindo furtivamente a criatura do pesadelo. Com o quanto o alcance do controle das sombras havia melhorado, ele tinha quase certeza de sua capacidade de segui-la até os passos da colina cinzenta. O centurião cruzou o deserto com o fragmento transcendido firmemente preso entre suas foices. Seu porte era um tanto estranho, parecendo quase piedoso. Parecia um peregrino caminhando em direção a um local misterioso e sagrado. Logo, aproximou-se do Monte Cinzento e parou de repente, como se tivesse medo de cruzar uma linha invisível. Então, o centurião colocou cuidadosamente o fragmento na areia e se afastou, com os olhos voltados para o chão. Após se distanciar do cristal brilhante, a enorme criatura ajoelhou-se. Sunny teve que esfregar os olhos para ter certeza de que não estava vendo coisas. Não era. O centurião de carapaça dobrou suas 8 patas e se abaixou até o chão, colocando submissamente suas foices aterrorizantes na frente de seu torso curvado. Percebendo o comportamento estranho de Sunny, Nephis ergueu uma sobrancelha. O que é? Ele hesitou. Espere. Nesse momento, sua sombra, que estava escondida em segurança a alguma distância do monstro ajoelhado, notou uma ligeira mudança na superfície do Monte Ashen. O brilho intenso que tinham visto do topo da espinha do Leviatã estava de volta. Só que, desta vez, era ainda mais ofuscante. O brilho surgiu no ar a partir das sombras projetadas pelos galhos da árvore imponente e se moveu, aproximando-se lentamente dos passos da colina. Quando Sunny finalmente conseguiu discernir a fonte do brilho, seus olhos se arregalaram. Sentindo um arrepio frio percorrer sua espinha, ele esqueceu de respirar.